Boa noite, amigos da Rádio Fraternal, boa noite, amigas da Rádio Fraternal, sejam todos muito bem-vindos, é com muita alegria que recebemos vocês aqui na nossa rádio na noite de hoje. Como as noites de quarta-feira sempre fazemos, hoje não será diferente, o Evangelho no Lar. Meu nome é Daniel e hoje vou fazer a apresentação do Evangelho no Lar, acompanhado aqui das minhas amigas, a Kátia, que fará a leitura do texto da noite, a Rosângela, que fará a prece inicial, a Rosângela, que fará as vibrações, e a Ione, que fará a prece final, além das nossas companheirinhas, a Natália e a Ana Luísa. E qual é a importância do Evangelho no Lar? Qual é a razão de nós fazermos o Evangelho no Lar? O Evangelho no Lar é a abertura não só da nossa casa, mas do nosso coração para os aprendizados do Cristo, que já nos deixou aí há muito tempo, mas sabemos das dificuldades que temos nos nossos dia a dia. Mas Deus, diante da sua generosidade, sempre nos dá uma nova oportunidade. E aqui nós temos o Evangelho, para então aprender, entender e discernir. Essa é a razão principal do Evangelho. Por isso a importância do Evangelho no lar. E como que você pode fazer o Evangelho no seu lar? Com a sua família, com os seus amigos, respeitando aí as ordens atuais e sanitárias, mas você pode se reunir com seus parentes e fazer o Evangelho, esse momento de reflexão, esse momento de introspecção, onde então você analisa o que Jesus nos ensina e as nossas condutas. Longe de ser qualquer condenação ou qualquer juízo de valor para um com os outros, é o entendimento, é o discernimento. Essa é a proposta do Evangelho no lar. Então, junto conosco nessa noite, faça o Evangelho aí. Mas você poderia dizer, eu não tenho o Evangelho segundo o Espiritismo, eu não tenho como acompanhar. Não tem problema. Se você tiver uma Bíblia na sua casa, é o suficiente para nos acompanhar. Mas se ainda assim não tiver, na descrição deste vídeo aqui embaixo, tem o texto completo para você nos acompanhar. E também na rádio, no nosso site, na fraternal.net.br. Então, acabaram-se as desculpas para acompanhar o Evangelho no lar. Será um grande prazer essa noite, com certeza, no aprendizado que nós trazemos hoje. É o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, deixar vir a mim os pequeninos. Então, vamos iniciar esse momento fazendo a prece inicial com a nossa amiga Rosângela. Boa noite a todos. Vamos acalmando os nossos corações, agradecendo mais uma vez pela oportunidade do aprendizado, da união dos nossos corações, das nossas vibrações, por nós, por todos aqueles que nos são queridos, por todos aqueles do plano espiritual, encarnados, que Jesus nos abençoe, nos traga o ensinamento necessário para que essa semana transcorra em paz, com discernimento, com sabedoria, com muita luz no nosso caminho. Agradeçamos a oportunidade da nossa vida, da nossa encarnação, de todo aprendizado. Coisas boas, coisas ruins, tudo passa, mas deixa no nosso coração uma marca. E ela, gostaríamos que sempre fosse de crescimento. Vamos agradecer também a São Francisco, fazendo a oração que ele tão sabiamente nos deixou. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido,
amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Assim seja, graças a Deus. Como dissemos, a leitura da noite é o capítulo 8, Bem-aventurados os puros de coração, deixai vir a mim os pequeninos, que nossa amiga Kátia fará a leitura. Kátia, por favor. Okay. Item 1. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Item 2. Então lhe apresentaram uns meninos para que os tocasse, mas os discípulos ameaçavam que lhe apresentavam. O que, vendo Jesus, levou-o muito a mal e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino de Deus é daqueles que se lhes assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-os e pondo as mãos sobre eles, os abençoava. Marcos, capítulo 10, versículos de 13 a 16. Item 3. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. Eis porque Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, pois já a tomara por símbolo de humildade. Esta comparação poderia não parecer justa, se considerarmos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que ele traz, ao renascer na vida corpórea, as imperfeições de que não se livrou nas existências precedentes. Somente um espírito que chegou à perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Não obstante, ela é exata no ponto de vista da vida presente, porque a criança, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Aliás, Jesus não diz de maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se lhes assemelham. Item 4. Mas se o espírito da criança já viveu, por que não se apresenta ao nascer como ele é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados que só a ternura materna lhe pode dispensar. E essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo, e é necessário que assim seja para lhe cativar a solicitude. Ela não poderia tratá-lo com a mesma abnegação se, em vez da graça ingênua, nele encontrasse, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e menos ainda se conhecesse o seu passado. É necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à debilidade do corpo, que não poderia resistir a uma atividade excessiva do espírito, como verificamos nas crianças precoces. É por isso que, aproximando-se a encarnação, o espírito começa a perturbar-se e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo. Durante certo período, ele permanece numa espécie de sono em que todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para que o espírito tenha um novo ponto de partida e, por isso, o faz esquecer, na sua nova existência terrena, tudo o que lhe pudesse servir de estorvo. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, que renasce para uma vida maior, moral e intelectualmente mais forte, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente o seu desenvolvimento, acompanhando o crescimento do corpo. Pode-se assim dizer que nos primeiros anos o espírito é realmente criança, pois as ideias que formam o fundo do seu caráter estão adormecidas. Durante o tempo em que os seus instintos permanecem latentes, ela é mais dócil
e por isso mesmo mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, o que facilita a tarefa dos pais. O espírito reveste, pois, por algum tempo, a roupagem da inocência, e Jesus está com a verdade quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Feita a leitura do texto, a gente passa agora aos comentários. Alguém quer fazer inicialmente um comentário? Bom, posso fazer? Claro. É um capítulo muito doce esse, né? Ao nos remeter à inocência das crianças. Mas também ele nos remete à necessidade que temos enquanto pais, né? Eu li pelo lado do fato de ser mãe, né? Então, nós pais, pai e mãe, temos um dever muito grande para com os nossos filhos, com as nossas crianças, que nos são confiadas por Deus. São espíritos que chegam ao nosso convívio, seguramente com algum propósito maior, né, de aprendizado, mas que, enquanto crianças, nos propiciam a possibilidade de estarmos moldando aquele caráter, influenciando a progressão daquele espírito. Então, é isso que me remete muito nesse capítulo, que a nossa grande responsabilidade enquanto pais para com o espírito que nos foi confiado como filhos. Espíritos que seguramente precisamos, nos primeiros anos, nos anos da infância, influenciar de forma positiva moralmente. Então, assim, o que a gente vê às vezes são pessoas que não exercem esse papel junto aos seus filhos, não exercem o papel de ensiná-los no caminho de Jesus, né? Um caminho tão necessário para o espírito, né? Enquanto nós adultos já temos um pouquinho mais de conhecimento, precisamos exercer essa influência sobre os nossos filhos, ensiná-los a rezar, a conversar com Deus, conversar com Jesus. Então, é todo um aprendizado que nos é necessário passar aos nossos filhos e, com isso, estar, talvez, facilitando um pouco mais a progressão moral desse espírito que nos foi confiado. É isso. Perfeito, Tati. Obrigado. Por favor, Ione. Boa noite. O quanto é importante também, nós, enquanto pais, educadores, o nosso exemplo. Porque não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra. As crianças são muito inteligentes, apesar de estarem com como ele disse, com a sua percepção um pouco adormecida, eles captam tudo. Então, eles se espelham nos pais. Os pais vão ensinar através de seus exemplos, nunca através da fala. A conversa é importante, sim, muito importante. Porém, quando você fala uma coisa e faz outra, você está incorrendo na mentira. E a mentira não é legal. Criança é muito inteligente. Quisera nós sermos crianças, ter o espírito de criança a vida inteira. Porém, viemos aqui para aprender. E quando nós chega na adolescência, começamos a lembrar inconscientemente das nossas tendências, daí entra em conflito que aprendemos com os nossos pais e o que somos, para nos tornarmos adultos e escolhermos o caminho. E os pais, quando dão a orientação moral correta, sermos corretos, bondosos, caridosos, e serem pessoas assim, como o próprio Evangelho fala, o filho não vai ser diferente. Então, se quisermos ter filhos bons, teremos que ser bons. Filhos daqueles, quando os seus filhos crescem, falam, que filho legal que eu aprendi, que eu tenho. Sinal de que eu fiz parte dessa criação, eu sou parte disso. Que legal, quando Deus perguntar, o que fez com o filho que eu te dei, eu poder devolver e falar, eu fiz um ser humano melhor. E ele me fez melhor. Porque
quem é pai sabe que muitas vezes a gente renova as nossas atitudes para poder educar melhor os nossos filhos. E é legal quando a gente chega nessa situação e fala: pai, está aqui o ser que o Senhor me emprestou. Ele me fez uma pessoa melhor. Obrigado, Ione. Por favor. Eu entendi da lição desta semana da pureza de coração das crianças, que Jesus diz que aqueles que se assemelharem às crianças, no sentido da pureza de coração, verão o reino de Deus, né? Estarão com Deus. Eu entendo assim que a pureza de coração é no sentido assim, a criança ela não tem preconceitos, ela não tem julgamentos, então ela olha as outras pessoas, se relaciona com as outras pessoas sem pré-julgamentos, sem preconceitos, com o coração puro. E conforme a gente vai crescendo, né, nosso corpo vai se desenvolvendo e vai se formando, a gente vai criando, né, a partir das nossas experiências, alguns julgamentos, que às vezes a gente, antes mesmo de conhecer aquela pessoa, aquele ser que a gente vai se relacionar, acaba já antecipando as atitudes, como ele vai se comportar, mesmo sem conhecer. E aí a gente acaba se distanciando das outras pessoas ou não dando oportunidade para outras pessoas, que é diferente das crianças, que a pureza que elas têm, né, de não ter esse julgamento, não ter essa formação ainda por conta das experiências que ainda não viveram, elas são mais receptivas e se relacionam melhor com os outros. Então, eu entendo um pouco disso, dessa lição de hoje. Obrigado, Andréa. Rosângela? Em parte, eu lembrei do texto da semana retrasada, que falava dos falsos profetas e tal. Então, assim, um pai e uma mãe tem que tomar muito cuidado com as atitudes, com o que for falar, com o que for ensinar, com o que for mostrar, porque criança vai absorver tudo. Tem pureza de coração. Tem crianças que nos ensinam mais do que um adulto, do que livros, que têm um comportamento completamente diferente, que você às vezes você fala, puxa vida, como ela aprendeu isso? Aonde ela aprendeu? Então, assim, me remeteu àquela lição. E, assim, o exemplo da criança, como a Andréa falou, a gente tentar ter o coração puro, tirar os preconceitos, coisas que a gente vê. Vamos parar, vamos pensar, vamos refletir. É isso mesmo? Será que isso está certo? Será que não está? Vamos dar uma oportunidade sempre, como as crianças dão, para o nosso próximo, para o nosso aprendizado, para as coisas novas que nos chegam. Eu acho isso super importante e nos remete à criança mesmo, né? Ter esse coração mais aberto, mais cheio de amor, sorrir mais, ser mais feliz com as coisas pequenas, com um abraço, um beijo, que hoje isso a gente está vendo que é tão importante, nos faz tanta falta. Quantas vezes a gente não tem esse carinho que as crianças têm, de pega na sua mão e sai correndo, vamos brincar. Então, assim, são coisas pequenas que hoje nos fazem muita falta. E que é o exemplo das crianças, né? Então, vamos tentar, acho que, ser um pouco mais criança nesse sentido, né? Perfeito, Rosângela. A interpretação que eu também faço da noite de hoje, como muito bem colocada pelas nossas amigas aqui, é essa humildade que Jesus vem demonstrar através das crianças. E como Jesus coloca, que ele diz que o reino de Deus será recebido por aqueles que se assemelham como as crianças. Então, é como todos muito bem disseram, essa pureza de coração, essa singeleza, essa espontaneidade do amor puro. E muitas das vezes, nós, com o passar do tempo, e como muito bem colocado, a gente sabe, o Evangelho é uma fonte de respostas para as nossas dúvidas. Ele nos deixa muito claro aqui que esse período em que a criança, o espírito fica latente e não se manifesta com seus interesses, e então nós, com o passar do tempo, vamos demonstrando esses nossos interesses. E esses nossos interesses acabam por
cercar essa singeleza, essa humildade, essa pureza de coração. E aí o que fala mais alto é a minha vontade, é o meu interesse. Sou eu primeiro, como muito bem dito aqui no Evangelho, o egoísmo, o orgulho. Então eu enalteço esses meus vícios que eu trago de passado e esqueço daquela criança que eu fui com aquela pureza e simplicidade. É isso que Jesus está falando, que nós temos diariamente os momentos conturbados, os momentos difíceis, isso é fato, e nós não viemos nesse mundo só para a felicidade, mas compete a nós sim fazer de cada momento um momento de aprendizado. Por mais difícil que ele seja, ele passará. Mas qual o significado dessa dificuldade que eu enfrento hoje? É isso que eu tenho que aprender, é isso que eu tenho que entender. E Jesus, nessa mesma lição, nos traz muito mais. E eu vou além, dizendo que ele diz o quê? Assim como aquela criança que pula no colo do pai, na certeza que o pai o segurará, Jesus é assim para conosco. É como o nosso mestre que nos ensina, como o nosso guardião, como o nosso protetor. Deus nos amparando, é isso que ele também quer dizer. É o pai que protege, é o pai que ampara, é o pai, como todos disseram, é o pai que ensina. Então o Evangelho da noite é exatamente isso. É esse ensinamento, dessa pureza, que mantenhamos essa pureza de coração, essa singeleza de atitude, ainda por mais difícil que seja no nosso dia a dia, mas saber que nós não estamos desamparados jamais, saber que somos acompanhados por uma gleba de espíritos benevolentes que querem nos ajudar, mas basta que para isso eu permita essa ajuda. É isso, é ser simples, é ser humilde, e isso é uma tarefa nossa. Por isso dizemos que estamos no mundo de provas e expiações, porque compete a nós o momento de provar, de entender essas qualidades que Jesus nos concede e deixar de lado aqueles vícios que já trazemos há muito tempo. Então que mantenhamos vivo em nossos corações, nos pensamentos e através das atitudes principalmente, porque Jesus também nos ensina, fé sem obra não é nada. Então que eu pratique mais esse Evangelho de Cristo, de que forma? Sendo humilde, sendo simples. Ainda que para mim isso seja muito difícil, mas se eu não der o primeiro passo hoje, eu jamais sairei do lugar. Então compete a mim dar o primeiro passo nesse ato de singeleza, nesse ato de humildade, para permitir que essa criança que sou, que posso ser, vislumbre o reino dos céus, que acredito que seja o interesse de todos. Feita essa parte dos comentários, a gente passa então às vibrações. Então, agora as vibrações que nós faremos é aquele momento da oração. É aquele momento que você tem para mentalizar esse momento que você está passando, aquela pessoa que está em dificuldade, tudo aquilo que de alguma forma te aflige, te amedronta, que te deixa inseguro. Então é o momento da vibração. Aproveite esse momento para refletir sobre tudo isso que nós falamos e elevar o seu pensamento para ainda mais estar conectado com o nosso Criador. E quem fará a vibração será a Andréia. Então agora, vamos mentalizar Jesus, nosso mestre tão querido, tão amado. Mentalizar envolvido em muita luz. Uma luz que irradia, muito forte, muito brilhante. E essa luz tem o poder de dissipar todas as formas de pensamentos negativas, todos os miasmas. E vamos receber Jesus em nosso lar, com um abraço muito carinhoso. E essa luz dissipando tudo o que pode haver de nossos pensamentos, de vibrações mais pesadas, que elas possam ir se dissipando aos poucos e em seu lugar deixando uma vibração positiva, uma energia harmoniosa de paz e de equilíbrio. E vamos também emanar de cada um de nós muito amor, muita alegria. Que Jesus e seus trabalhadores possam receber de cada um tudo o que temos de melhor, para que eles possam utilizar essas energias positivas e levar a todos de que necessitam, a todos aqueles que estão passando por situações mais difíceis, aquelas famílias
que precisam de consolo, os doentes nos hospitais ou em seus lares, que possam ser confortados, que possam receber um bálsamo consolador. Que este amor que estamos emanando possa chegar também às pessoas em situação de rua, ou aquelas que perderam seus empregos e estão em desespero, com dificuldade. Que eles possam receber tranquilidade e esperança. Que também possam chegar às cadeias, aos presídios, envolvendo a todos em muito carinho, para que eles possam se recompor, cuidar de seus pensamentos, ter uma nova oportunidade. Vamos também doar muito amor para os asilos, para os idosos, que também precisam de carinho e de cuidados, que eles possam receber todo esse amor. Também aos orfanatos das crianças, para que elas sigam em frente, tenham tudo de que necessitam para se tornarem seres bondosos e que sigam seu caminho de evolução. Vamos também pedir a Jesus, nosso Mestre querido, que olhe por todo o nosso planeta, que cuide dele como sempre cuidou, e que também possa usar das nossas melhores energias para trazer tranquilidade e paz, equilíbrio a todo o canto, a todos que precisam, sem nenhuma exceção. Que envolva a cada governante, a cada líder religioso, a cada líder de comunidade, todas as pessoas que exercem alguma liderança, para que elas tenham sabedoria de encaminhar aqueles que estão sob seus cuidados. Olhe sempre por nós, querido Mestre, e esteja sempre conosco, nos envolvendo a cada um de nós, para que sigamos pelo nosso caminho de evolução sob os seus cuidados. Gratos pela vibração da amiga Andréia, nós passamos então agora para a prece final, que será feita pela nossa amiga Ione. Envolvidos nesse clima amoroso, onde doamos o nosso melhor a Jesus. E ao lado de Jesus e Maria de Nazaré chegamos ao Pai. Pai, gratidão. Gratidão por tudo que temos, por tudo que somos. Gratidão por tantas benesses recebidas através do Evangelho de Jesus. Pedimos a sua misericórdia para que nós, apenas aprendizes, ainda em evolução, e tão pequenos e tão precisados de teu amor, tenhamos a coragem de exercer o Evangelho em nossos corações, em nosso dia a dia. Mas aqui agradecemos, Pai, a imensa confiança que tem em nós, a imensa amorosidade que tem por nós. Agradecemos a Ti, meu Pai, a Jesus, Maria de Nazaré, a toda a espiritualidade amiga que nos acompanha, e pedimos, fortaleça as nossas melhores atitudes, fortaleça a nossa vontade de caminhar no bem, e se por algum motivo nós falharmos, que tenhamos a coragem de levantar e seguir. E com a prece que um dia Jesus, quando aqui passou, nos ensinou, encerraremos o Evangelho no lar desta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, amigos, já entrando na reta final aqui do nosso Evangelho no Lar, a simplicidade do Evangelho, é dessa forma que nós fazemos, é dessa forma que você pode fazer no seu lar,
sozinho com seus familiares, não importa. E essa é a importância, é abrir as portas, como nós dissemos no início, para que Deus adentre não só no nosso lar, mas também em nossos corações. Esse é o propósito do Evangelho no Lar. E, por falar em Evangelho no Lar, a rádio sorteia toda semana um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Então está aí a chance de você poder ter o seu exemplar e recebê-lo gratuitamente. Basta se inscrever aí no site e concorrer. Pensou? Além de tudo, vai ganhar um belo exemplar do Evangelho e aí não tem mais desculpa para fazer o Evangelho no Lar. Nós estamos em todas as redes sociais na internet. Nós estamos no site fraternal.net.br e todas as redes sociais. O nosso propósito é a propagação, é a divulgação do Evangelho no Lar, é a propagação, a divulgação da doutrina espírita. Então, compartilhe, passe para os seus amigos. Às vezes é uma palavra que falta, é a oportunidade do entendimento do Evangelho no lar, como nós fizemos hoje, é o que está faltando num lar. E é só isso que nós pedimos. Compartilhe para que mais pessoas tomem conhecimento. Não estamos preocupados com números tão grandes de seguidores, mas sim de levar essa palavra, esse momento de conforto àqueles que mais necessitam. Então o nosso trabalho está sendo feito. Compartilhe conosco. E se você tem dúvidas, sugestões, pedidos de orações, fique à vontade para nos enviar. É muito importante a sua participação. Tudo isso aqui é feito para vocês, por nós, com muito amor e dedicação. Contamos sempre com a sua colaboração, com sua participação e estamos sempre à disposição também. Então, vamos ficando por aqui. Agradecemos a sua participação na noite de hoje e esperamos na próxima semana para o próximo Evangelho no Lar. Muito obrigado, boa noite e fiquem com Deus. Excelente semana a todos.